Olá, tudo bem? Vamos então com o vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre um dos livros mais requisitados no curso de licenciatura de História. Vamos falar de Apologia da História ou O Ofício do Historiador, pelo Mark Bloch. Esse livro ele foi publicado no Brasil pela editora Zarra. Bom, a Zarra ela pertence ao grupo Companhia das Letras, né? Eu repito, a Companhia das Letras é uma das maiores editoras de livros do Brasil e claro que ela publica livros que são confiáveis, tá certo? Vamos então falar sobre Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Foi um dos primeiros livros que a gente leu, que a minha turma de História leu na época da faculdade, escrito pelo Mark Bloch, né, organizado por Lucien Febvre. Bom, esses nomes estão um pouquinho confusos, mas eu vou explicar durante o vídeo. E a introdução do livro, quem fez foi a grande historiadora Lilia Schwartz. Vamos lá então falar sobre esse livro, que é excelente. Bom, escrito durante a prisão de Mark Bloch, no campo de concentração, o Ofício do Historiador, durante o nazismo, a Apologia da História retrata de como deve ser o procedimento do historiador em relação à história. Bom, para você que não conhece como que se dá a história, para a gente que é historiador, vamos lá. A história ela se dá, claro que tem um fato, né, fato histórico, você vai ter que escolher algo para ser sua fonte, né? Em cima desses trabalhos que o Mark Bloch tenta analisar criticamente e entender a história de algo. Por exemplo, sei lá, se você tenta entender como que se deu o samba carioca, como é que é o samba do Rio de Janeiro. Então, o Mark Bloch então, ele tenta demonstrar isso, né? Mais do que isso, ele fala enfaticamente que o historiador é como a história de um ogro. Por que ele faz essa comparação, o ogro e um historiador? Porque o ogro está sempre atrás de carne humana. Esse é o grande interesse do historiador, é procurar os vestígios da história humana ao longo da história, né? A história o que um ser humano produziu ao longo da história, seja na Idade Média, seja na Idade Moderna, seja em qualquer período histórico. Então, esse é o grande interesse do Mark Bloch. Então, qual que é o interesse aqui do Mark Bloch? Ele tenta demonstrar quais as características principais e como que se dá o trabalho do historiador, certo? Enfim. Bom, um pouquinho sobre o autor. Mark Bloch, ele tenta... E uma coisa característica também no livro, o último capítulo, né, o 5º capítulo, se não estiver enganado, fica na página 155, o 5º capítulo. Olha, o 5º capítulo é o mais curtinho. Ó, tá vendo? Do que pequeno, o 5º capítulo. Uma, duas, três... poucas páginas, tá vendo? Ó. Por que isso em comparação ao livro? Por que o 5º capítulo é o menor? Porque ele foi inacabado, o livro não terminou, né? O autor foi assassinado antes de concluir o livro, né? Vamos lembrar, Mark Bloch foi assassinado por tropas da Gestapo. Tá? Bom, o Mark Bloch e o Lucien Febvre, eles inauguram a chamada Escola dos Análises. Né? O que é a tal da Escola dos Análises? A história vinha por uma tradição de escrita, de análise. A partir do Mark Bloch, Lucien Febvre, entre outros, dessa tal Escola dos Análises, que é de várias gerações, o Mark Bloch e outros historiadores inauguram uma nova forma de analisar a história, né? Com mais crítica, com uma visão mais voltada para entender o ser humano, tá certo? Entre outras coisas, tá? Claro, tem coisas que são importantes e imprescindíveis para a história, por exemplo,
sei lá, a Revolução Francesa, o período pós-revolucionário da Revolução Francesa. Vamos pegar aqui, sei lá, o período napoleônico, né, da época do Diretório, até Napoleão chegar até o governo de 100 anos e o exílio de Napoleão. É claro que esses fatos são interessantes, porém, o que é necessário é entender quais foram as ações dos franceses naquele tempo, como é que os franceses viveram naquele período. Tá? É isso que o Marc Bloch tenta entender nesse texto. A ação humana do ser humano no tempo. Esse é o grande objetivo do Marc Bloch. Tá certo? Então, para você que tem interesse, então deixa bem claro. O historiador é como um ogro em busca de carne humana. Tá? Esse aqui é o livro de hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, financie, a chave Pix está aqui na descrição, fale com o canal síntese@gmail.com. Até o próximo. Os altaus a vencer, vidas negras importam. Até o próximo. Tchau, tchau.